estamos de volta com o nosso convidado de hoje, Jair Raso, neurocirurgião e também dramaturgo, ator, iluminador, enfim. Em algum momento da sua vida você procurou o teatro como forma de expressão. O que você gosta e no passado quis expressar pelo teatro? Você acredita, Miri, que foi absolutamente por acaso que eu entrei no teatro? Aliás, a maior parte das coisas acontecem assim, Não né? foi uma escolha assim, que eu quero fazer teatro, é um sonho. Não. Foi no final do ano colegial, né, que hoje é segundo grau na minha época, não sei como chama hoje, nós queríamos, umas alunas lá queriam fazer uma peça para arranjar dinheiro para formar. Eu estudei em colégio público, né, o colégio da Polícia Militar, Tiradentes, e todos éramos Durango, não tinha dinheiro para nada. E aí foi feita essa peça, me chamaram, não sei porquê, para participar dessa peça. E eu, dessa turma toda que participou, nós fizemos uma peça, chamava Apuros de um Coronel, de Teixeira Pinto. Eu fiz um dos papéis principais e acabei dirigindo sem nunca ter ido a um teatro antes. Foi uma coisa intuitiva. Da experiência, então? É o que eles chamam de ser contaminado pelo vírus do teatro. E daquela turma toda, eu tenho contato com essa turma até hoje, só eu que fui... que perseverou. Que continuei. Nunca mais parei, comecei a escrever desde então, desde os 17 anos. Eu tinha 17 anos na época. Nunca mais parei de fazer. Eu fui me interessando por aquela forma de expressão. Acho uma forma muito eficaz e ele é muito de comuna, né? Você no teatro, eu tenho o direito, de, ao contrário da televisão que fala do Ibope, né? Do cinema que é universal. O teatro não, o teatro eu estou falando para você aqui da minha comunidade, né? Então, essa forma de expressão direta. E os assuntos, eu escolho o assunto para falar, não tem que ficar imaginando coisa para agradar ou desagradar. A presença viva, né, dos atores ali é uma comunhão muito grande de público. Ela é completamente diferente. Essa presença, todo meio de comunicação é fantástico, é maravilhoso, a internet é maravilhoso, televisão é maravilhoso, cinema é maravilhoso, mas o teatro, você está diante, né, em carne e osso, né? De outro ser humano. De outro ser humano. Inclusive sujeito a falhas, né? Isso que eu acho fantástico, sujeito a falhas. Sujeito a falhas, o que significa também que o ator tem que se preparar muito. E aí existe um ponto de união entre as minhas duas profissões. Você, para ser também médico, tem um preparo muito longo, muito extenso. E no teatro também, você para fazer teatro bem feito, ele tem que ser preparado, tem que ser ensaiado, e repetido, e repetido. São vários meses, né? O público não sabe, mas atrás daquela peça tem muito trabalho. Muito trabalho. Você sabe que você é do meio também, né? Como dá trabalho fazer teatro, né? Eu passei pelo meio ligeiramente, porque eu tive que escolher, daí eu, como profissão eu era jornalista, né? E não dá para conciliar realmente televisão. E você vem falar isso comigo, que sou médico. Mas assim, você tem mais controle do seu tempo. Eu não tinha, né? Eu tinha que viajar para onde me mandassem, né? Enfim, né? Teve uma hora que eu escolhi realmente o jornalismo. Mas teve época também na minha vida que não deu para conciliar. Quando dá para fazer, é possível, né? Agora, você passa ainda por quase todas as funções, porque você já foi iluminador. Acho que você recebeu prêmio, inclusive, né? Sim. Por uma peça, né? Qual peça que foi? Vem buscar-me que ainda sou teu. A iluminação, que também às vezes as pessoas não reparam, é fundamental. É né? fundamental. E foi bonito, indicado, né? para vários prêmios de iluminação. Mas isso vem da minha formação, porque a minha formação em teatro ela é um pouco amadora, né? Eu comecei assim, amador, e depois eu fui buscando a profissionalização e fui muito próximo de meus grandes mestres do teatro, o J. D'Angelo e a Mamélia Dornelles. O iluminador é o Felício, né? O Felício Alves é mais cenógrafo. Cenógrafo. Mas é iluminador também. E o D'Angelo é um iluminador. Pois é. O D'Angelo é um homem de teatro, sabe tudo de dramaturgia. Isso que eu acho interessante no mundo do teatro, porque você tem assim os grandes diretores de cena, né? Pedro Paulo Cava, por exemplo, é um grande diretor de cena. Mas tem o diretor de ator, que você tem que fazer um trabalho, não que o Pedro Paulo, por exemplo, não dirija bem um ator, mas tem aquele que é melhor nisso, na direção do ator, que exige todo um trabalho, né? Exige todo um trabalho. Aí a memória afetiva, como você falou, exatamente. Né? Não sei se você trabalha com Stanislavski, o quê, né? O que se usa é o método, né? Variações do método de Stanislavski. Ainda é a base, né? É a base para todo trabalho de artista. Explica, como é que é o método mesmo, para quem não conhece, não tem obrigação de saber, né? Você procura na sua vivência, o que é bacana é isso, né? Você empresta as suas vivências ao personagem. A grande luta, eu sempre falo que o ator sempre tem medo é do personagem, né? E o que o personagem está vivendo, ele vai buscar na vida dele coisas correlatas, não necessariamente exatas, né? Ele não precisa matar para
se tornar um assassino. Né? Claro, ainda bem, né? Ele não precisa adoecer de fato para interpretar um doente, mas há coisas correlatas na vida que a gente chama de memória afetiva, e é isso que o ator busca para interpretar com verdade, né, com veracidade o seu papel. Interessante, né? Porque nesse processo você tem a observação, que são coisas do presente, né? E a observação do passado, né? Da memória afetiva. Do passado, e uma coisa que eu acho que é maravilhoso no ator, enquanto profissão, e que é um privilégio para eles, é a aceitação. Eu, para interpretar o outro, eu tenho que aceitá-lo. Então, o ator, ele é um cidadão diferenciado, a princípio. A não ser que ele desvirtue da profissão, como qualquer profissão pode desvirtuar. Mas o grande mérito do ator é essa aceitação, esse olhar o outro já com essa aceitação, porque eu posso vir a interpretá-lo, né? A fazer o papel de. Então, eu tenho que aceitá-lo de antemão, a princípio. Né? Aí você vai fazer o papel de um assassino, você tem que ter um outro olhar, não é um olhar... Você aprende coisas que são maravilhosas. Por exemplo, eu tenho a capacidade de ser mau. Eu escolho ser bom. É diferente, né? Não é porque eu sou incapaz de ser mal ou de fazer o mal. Sim. Eu faço bem por escolha. E o ator tem isso, eu posso ser mal. Eu posso interpretar o mal, porque eu sou mal. Eu tenho a maldade aqui dentro. Nós somos animais, né? Claro. Somos animais sofisticados. Então está tudo aqui dentro, é só você saber explorar. Não precisa procurar lá fora, né? Agora, é interessante que você até está falando muito do ator, mas você terminou ficando mais na área da direção, né? Um pouco por causa da limitação da profissão. Aí sim, eu acho que ator, eu tenho uma passagem da minha vida muito interessante, foi quando eu fui formar. Você não era bom ator? Dizem que eu sou bom ator. E o que aconteceu foi justamente isso. Eu não me considero um bom ator por causa de limitações que eu faço restrições. E o exemplo típico foi quando eu fui formar. Eu fiz a escola do Pedro Paulo, oficina, e minha diretora era a Mamélia. E eu fazia um guapo milongueiro, dançador de tango, e ela queria que eu usasse um bigodinho de malandro. Aqueles bem fininhos. Bem fininho. E eu estava entrando na residência... Né? Papel de cafajeste. Eu estava entrando na residência médica. Eu não posso usar esse bigode, você vai me desculpar, esse bigodinho. Então eu fui para a cena sem o bigode. Eu acho que faltou, acho que o personagem ficaria mais rico com o bigodinho que a Mamélia Ela procura. tinha razão. Absoluta. E aí eu falei, não, é melhor eu ficar mais na área da dramaturgia, da direção e da iluminação, né, do que como um ator mesmo. Eu acho que é uma sabedoria, né? Quando a gente se dirige para a área que a gente às vezes tem mais vocação, mais possibilidade, né? Mais possibilidade de explorar mais, né? Agora, me diz uma coisa, você tem tanta peça no seu currículo que você até esqueceu, parece que de algumas, quando você me mandou o seu... Eu esqueço sempre. Essa última, que foi inclusive com a Jussara Costa e com Matilde Biagi, duas grandes atrizes, né? Como é que é o nome da peça mesmo? Chama Deleite Depois Delete. Foi a sua última, não estava no currículo, né? Não estava no currículo, não. Pois é. Foi a peça do ano passado, ela estreou ano passado, há exatamente um ano, e é sobre 3 senhoras na internet, né? 3 irmãs futucando na internet, né? Procurando a internet como meio de expressão. Uma irmã mais descolada que vai apresentar a internet para as 2 irmãs que vivem isoladas no casarão. É uma comédia. Assim, nós acabamos de trocar o secretário de Cultura, né? Quer dizer, acabou de assumir, né? O Juca Ferreira, né? Você tem alguma expectativa em relação ao secretário de Cultura ou você corre sempre autônomo em relação a isso? Eu tenho umas experiências muito ruins vinculadas ao setor público, para o teatro, porque eu acho que está faltando, e por várias razões que fogem um pouquinho à nossa empresa de hoje, falta uma política pública de cultura, como falta também política pública de saúde, algumas coisas que estão devendo à população. Não? Eu acho que há muita limitação, por melhor que seja e por mais bem intencionado, eu acredito que ele seja, quem ocupa o cargo, ele tem limitações próprias pela falta de uma política de Estado voltada para a cultura. E eu acho que penso que esse seja um dos grandes problemas da nossa sociedade, é quando você não direciona para a cultura o que ela merece, né? A população fica mais embrutecida, fica mais violenta. Eu acho que a arte, como política, seria uma das saídas para grande parte dos problemas, inclusive os problemas éticos que nós estamos vivendo hoje, né? É um pouco de falta de arte na vida das pessoas. Mas não acredito que seja pela pessoa, pela figura do secretário. É o entorno, né? O orçamento que ele vai receber, Começa por aí. exemplo. Começa por aí. O orçamento é ridículo, né? Tem pouco o que fazer com aquilo, né? A Fernanda Montenegro mesmo, ela recusou ser ministra da Cultura. O que eu vou fazer com um orçamento desse?
Não faço nada. Aí impossibilita, né? Você fica achando que é incompetência não é incompetência do ministro. É a falta de uma política, né? Que eu acredito que tem que partir de um anseio da própria sociedade, né? Para mudar esse status. Tá certo. Vamos fazer outro pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco já abordando a vida com humor, com senso de humor. Até já.